Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui neste final de semana, como costume, para refletirmos sobre o Evangelho deste domingo, que aliás, é o 6º domingo da Páscoa. Já estamos quase no finalzinho do tempo pascal. Hoje a liturgia nos oferece o Evangelho segundo João, que é o 4º Evangelho do Novo Testamento, capítulo 15, versículo de 9 a 17. Vamos ver agora o que João nos diz neste trecho do seu Evangelho. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. E esta é a palavra da salvação. Vamos ver agora o que o frade da Ordem dos Servitas, o Alberto Maddi, que é italiano, nos diz sobre este Santo Evangelho. Primeiramente, o sinal distintivo do cristão é a alegria. Essa é a primeira constatação que este Evangelho nos faz ter. Então, o sinal distintivo do cristão, aquilo que caracteriza o cristão, é ser uma pessoa alegre. E Jesus nos diz o porquê disso. Leamos o capítulo 15 do Evangelho segundo João, onde Jesus continua o ensinamento sobre a videira e os ramos. Lembram-se do domingo passado? E o façamos a partir do versículo 9. Que diz assim: como meu Pai me amou. Ora, Jesus foi amado pelo Pai através do dom do Espírito, que é a própria capacidade de amor do Senhor. E continua Jesus dizendo: assim também eu vos amei. Como é que Jesus amou os seus discípulos? No capítulo 13, onde é apresentada a cena do lava-pés, o evangelista João diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como Jesus os amou? Lavando os seus pés. Porque o amor não é um sentimento, mas um serviço. Não se transmite mediante uma doutrina, mas através de gestos que comunicam vida. E Jesus prossegue dizendo: permanecei no meu amor. O que quer dizer isso? O serviço é a única garantia de estarmos em comunhão com o Pai. Repito. O serviço é a única garantia de estarmos em comunhão com o Pai. E aí tem mais um trecho da fala de Jesus. Se guardardes os meus mandamentos. Aqui se fala de mandamentos, no plural. Contudo, lá na cena do lava-pés, Jesus falou em um mandamento, que definiu como novo. Não no sentido de que tenha sido acrescentado aos demais, àqueles de Moisés, porque não existia, mas devido a uma qualidade que é completamente nova. Portanto, não é um novo mandamento, mas um mandamento. E qual era esse mandamento? Aquele do amor recíproco, uns pelos outros, como Jesus havia amado os seus. E Jesus amou os seus mediante o serviço de lavar os pés. Assim, se guardardes os meus mandamentos, significa observar um único mandamento, aquele do amor recíproco. A resposta prática, concreta a esse único mandamento para Jesus tem o valor de observar todos os mandamentos. Prossegue Jesus dizendo: permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. O amor que se faz serviço é a única garantia da comunhão de Jesus com o Pai e da nossa comunhão com o Pai. Jesus continua: eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós. Ele introduz esse ensinamento sobre a alegria em meio aos dois ensinamentos sobre o amor.
A alegria de Jesus, que é a alegria de Deus, deve estar em nós, para que a vossa alegria seja plena. Assim sendo, a identificação daquele que crê é a alegria. Uma alegria que não depende dos acontecimentos da vida. Por exemplo, hoje comigo vai tudo bem, mas amanhã as coisas vão mal. Então eu não sou mais feliz. Não. A alegria cristã verdadeira depende não somente de sentir-se amado, mas de sentir-se fruto de um projeto de amor da parte do Pai, do próprio Pai que cuida e protege esse projeto de amor. E novamente Jesus insiste: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus insiste em falar do passado. Não é uma promessa futura de amor, como eu vos amarei. Não. Jesus fala como eu vos amei, isto é, lavando-lhes os pés. E novamente insiste, e nós também insistimos, que o serviço é a única garantia de comunhão com o Senhor Deus. Aí Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Aquilo que Jesus diz não são palavras, não são propósitos, mas são fatos. No momento de sua prisão, Jesus poderia salvar-se, mas ao contrário, deu a vida pelos seus. Disse aos soldados que o prendiam: se é a mim que procurais, deixai estes irem. Isso está em João, capítulo 18, versículo 8b. Em seguida, Jesus afirma algo surpreendente para a cultura daquele tempo. Naquela época, a relação do mestre com seus discípulos era uma relação entre um senhor e os seus servos. Ao contrário, Jesus aqui afirma: vós sois meus amigos. Ora, a relação com Jesus não é aquela de servos. Jesus não tem necessidade de servos, porque é Ele que se põe a serviço dos homens e da humanidade. Mas Ele tem necessidade de pessoas que, com Ele e como Ele, colaboram nesse serviço. Naturalmente, essa amizade é condicionada pelo fato de: se fizermos o que eu vos mando, de Jesus. Se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, se os seus discípulos porem em prática esse amor recíproco. Prossegue Jesus: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. São Paulo, na carta aos Efésios, chega a dizer: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, primeira parte do versículo 4. Porque necessita de cada um de nós para manifestar-se de uma forma nova, original e criativa. Depois, Jesus diz: vos designei para irdes. E aqui ele usa um verbo de movimento, o verbo ir. A comunidade cristã, portanto, é uma comunidade que não é estática, não é imóvel, que espera as pessoas virem até ela, absolutamente. A comunidade cristã é uma comunidade dinâmica, em caminho, que vai em direção às pessoas rejeitadas, excluídas e marginalizadas da sociedade, para dar frutos, comunicar-lhes o seu amor, para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça, conclui Jesus. E ele ainda fala, no Evangelho de hoje: o que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Pedir em nome de Jesus não é uma fórmula, por exemplo, por Cristo nosso Senhor. Não. Quando ele fala pedir no seu nome, significa a semelhança, a identificação para que nos seja concedido algo. Para o Pai, ao Ele nos ver semelhantes ao Filho, é de seu interesse conceder-nos tudo aquilo que serve para que possamos dar sempre mais frutos. E agora eu gostaria de fazer uma reflexão pessoal com vocês, à luz disso que o biblista Alberto Maddi nos disse. Ora, diante das palavras, das atitudes, da vida de Jesus, cai por terra todo tipo de espiritualidade cristã que não seja prática. Parece contraditório falarmos de espiritualidade prática, pois muitos pensam que espiritualidade se trata somente de oração, meditação, adoração, reflexão da palavra de Deus e coisas semelhantes. Porém, como fica claro após a leitura atenta desse Evangelho,
A verdadeira espiritualidade significa termos o mesmo Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus é o mesmo do Pai, que é, sobretudo, amor. E justamente aqui está a grande novidade trazida pelo Cristo. Amar para Ele e para o Pai é servir, é pôr a vida a serviço dos homens e mulheres, é pôr a vida a serviço da humanidade inteira. Não foi por mero acaso que o quarto evangelista, João, na última ceia de Jesus com seus discípulos, dedica a esse espaço não a descrever a ceia eucarística em si, mas o principal gesto de Jesus durante a mesma, que é o lava-pés. Dá para conferir isso em João capítulo 13, versículo de 1 a 20. É impressionante observarmos o quanto os cristãos, de modo geral, não são instruídos e auxiliados a enxergar essa verdade. Em nossa igreja predomina, o mais das vezes, uma espiritualidade parcial, imperfeita, repleta de devocionismo e não de uma autêntica prática de amor uns pelos outros. Se nós não compreendermos que a única garantia da salvação reside no fato de colocar-nos a serviços uns dos outros, especialmente dos marginalizados, esquecidos e rejeitados da sociedade, jamais daremos os frutos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo espera de cada um de nós. Se aquilo que fazemos como igreja, nos tempos atuais, não está frutificando, não está produzindo os resultados que deveria, talvez o motivo seja o fato de não atuarmos no mundo com amor e com espírito de serviço. O lava-pés necessita, mais do que nunca, ser uma atitude de toda e qualquer pessoa que se atribua o título de cristã. Um abençoado final de semana a todos vocês e obrigado pela audiência.